Então, podem perguntar a vocês, vais fazer-me um vídeo em que começas logo por mostrar que escrevestes 12 páginas e esse vídeo vai ser tu a leres as 12 páginas que escrevestes, sem edição, sem nada, sem edição e sem ação. Quer dizer, nem te vais meter num sítio escuro, nem disparar sobre qualquer coisa, nem do estilo fazer uma fogueirinha. Nada disso? Não. Mas assim ninguém vai ver. É vivo. Mas tu te importas que ninguém veja? Até me importo, mas as pessoas lá sabem aquilo que gostam e aquilo que consideram importante ou não. Eu, por mim, vou descansando enquanto leio isto. Ok. Agora, se isto é ou não informação importante, não sei. Depende de vós. Ok. Então, como lutar contra drones e soldados robôs? Ouvi num vídeo que acho que é dentro de 2 anos, portanto, dentro de 2 anos, 50% do trabalho de colorinho branco vai ser substituído pela introdução da inteligência artificial. O chamado trabalho de colorinho branco é o trabalho das pessoas que trabalham basicamente à secretária. Ou com um lápis, ou ao computador, ou por aí. Então, dentro de 2 anos, 50% do trabalho de colorinho branco vai ser substituído pela introdução da inteligência artificial, que cria, por exemplo, programas que correm em novos computadores, em que ao introduzir uma solicitação, este fará o trabalho de 20 engenheiros com apenas um engenheiro. Portanto, um engenheiro, ao controlar o computador com a nova programação, faz o trabalho de 20 pessoas. Logo, como será a sociedade num futuro próximo? Podem ainda pensar, então as pessoas que trabalham nos chamados trabalhos de colorinho azul, trolhas, carpinteiros, eletricistas, picheleiros, bem, as mãos robóticas estão cada vez mais aperfeiçoadas, vejam-se os braços robôs da indústria, as soldaduras perfeitas, etc. Mas temos visto na guerra na Ucrânia o que pequenos drones com cargas explosivas fazem, em que eles perseguem o soldado que corre e foge desesperado, mesmo no meio de uma floresta, enquanto um operador à distância, a partir de um telemóvel, por exemplo, um miúdo bom em jogos PC o persegue até à exaustão, ou não, e faz explodir o drone contra ele. O veículo. A divisão, a parede da trincheira, pode fazer explodir, como se vê, contra veículos, contra uma divisão de uma casa, contra uma parede de uma trincheira, perante a cara de horror daqueles que vemos morrer à nossa frente, no ecrã. E as TVs geralmente não mostram isto, mas só conseguimos ver nas redes sociais. Desde já há uma barreira entre os preparados engenheiros de software e outros que com eles trabalham e o fazer explodir um drone ou veículo radiocomandado. E os telemóveis usam ondas eletromagnéticas e já fui professor de sistemas de áudio e recepção. E a execução prática do detonador para a explosão, que no caso de muitos drones acaba por ser por ser feito com um contacto elétrico,
Não vou entrar especificamente na forma como se faz, mas tendo feito o projeto e adaptado a um drone, um dos meus ex-alunos com o 12º feito, talvez até com o 11º de eletrónica de uma escola profissional, consegue fazer. Eu penso que algumas das elites pretenderão entrar no transhumanismo, já que o mapeamento do cérebro humano foi feito e desde a medicina à defesa ao ataque, isso pode ser utilizado. Agora, mostrar um telemóvel e um carro radiocomandado. Agora, e aquilo que está entre parênteses é, agora mostrava, agora, se eu fosse um tipo assim, perfeito, mostrava um telemóvel e um rádio comandado. Como destróis isto? Como é que destróis um telemóvel ou um rádio ou um carro rádio comandado? Sim, com tiros, força bruta, impactos e água ou jammers, que são interferidores eletrónicos. Quando falo no transhumanismo, se as elites querem poder, por que não controlar com os sinais elétricos, que no fundo são os nossos pensamentos e comandos cerebrais, por que não ser equipado um homem ou mulher com uma porta USB? O que vemos, entretanto, na Ucrânia é que os melhores soldados já conseguem mirar e atingir alvos. E estes alvos, alguns são drones. Alvos em voo, sem munição de caçadeira. Porque se a munição de caçadeira for pássaros, for aquela que tem os chumbos para pássaros, que espalham, às vezes pode ser mais difícil. Mas agora estamos nos domínios dos cães robôs e dos soldados robôs humanoides que irão substituir o humano. Quanto ao jamming, a interferência eletrónica foi batido pelos drones de fibra óptica. Ou seja, o drone é comandado por um fio, um cabo de fibra óptica que se vai desenrolando, pode ter vários quilómetros e não é tanto suscetível a interferências. Mas estes soldados robôs viram assim como ou viram de certa forma quase como equipados com sistemas como o estilo binóculos ou sistemas de seguimento equipados com sistemas de visão noturna e o mais temido FLIR, que é o Forward Looking Infrared, portanto, infravermelho de olhar para a frente. E esse FLIR é super importante porque o FLIR detecta o calor. Por exemplo, um bandido nos Estados Unidos aqui há pouco andava a fugir da polícia. E andava um helicóptero da polícia, portanto, por cima da zona. E às tantas, nota que, portanto, com o caixote do lixo estava mais brilhante. Estava mais brilhante porquê? Porque está mais quente. E é, por exemplo, ver com um sensor FLIR e o sistema FLIR, Forward Looking Infrared, sistema de infravermelhos, é possível ver, por exemplo, os carros que numa rua acabaram de estacionar. Porquê? Porque o capô está mais quente. Ou seja, mostra uma imagem mais branca no ecrã. Se um carro já tiver com um motor frio, vê-se, pá, este carro estacionou há bastante tempo. Então o tipo estava a meter-se dentro de um contentor de lixo e como estava de encontro ao contentor de lixo, quase certeza, às paredes do contentor de lixo, a polícia no helicóptero viu, pá, aquele contentor de lixo está a brilhar como estando muito quente, claro. Lá estava o gajo. Vamos agora entrar no que fazer, e aqui a comunidade dos sobrevivencialistas, não tanto prepas, porque como defendo eu e até mais uma pessoa. Portanto, vamos agora entrar no que fazer aqui a comunidade dos sobrevivencialistas, não tanto prepas, porque como defendo eu e até mais uma
pessoa, a reserva a dita reserva de alimentos, não é? Porque os preppers são mais acumuladores. Mas pronto, como eu defendo, a reserva de alimentos que mantenho é pequena. Porque as pessoas, como eu, por ter um canal de YouTube, as pessoas conhecem-me. Por acaso fui há pouco tempo e estive lá sair de casa e vinha um tipo que até foi meu aluno da cena das explicações. Vinha um tipo com um filho. E o filho pergunta: tu tens uma mochila tão grande, porquê que usas uma mochila tão grande? Pá, já dei nas vistas. Já saiu fora do normal. As pessoas sabem. As pessoas não esquecem. Acham que as pessoas não sabem. Pá, um gajo, estilo sobrevivência, aquele Domingos ou o caralho. Podem ter ouvido uma vez, ou ter visto uma vez e perguntado a um amigo ou o caralho. Quando chegar à altura, todos se lembram. Então, portanto, as pessoas por ter um canal de YouTube conhecem-me e viram ter aqui. E mesmo os amigos, se a forma apertar os filhos com ela, virão. E quando vierem, estilo aqui ao outro lado, onde haja um sobrevivencialista, não vão estar no seu estado normal. Vamos então ver exemplos de como o FLIR pode ser atrasado, neutralizado, etc. Temos, por exemplo, aquilo que acontecia com os talibãs no Afeganistão, dos quais até se ouviam as comunicações rádio. Eles faziam fogueiras que colocavam no terreno e corriam pelo meio delas no ataque cobertos por cobertores. Mas e se do outro lado está agora um soldado robô que não cai com 2 ou 3 tiros? Portanto, os gajos até escapam ao FLIR porque andam lá a correr no meio das cenas das fontes de calor e não se nota tanto porque os sistemas FLIR. Mas isso do outro lado está um cão robô, um soldado robô que com 2 ou 3 tiros não cai. Isso num extremo possível, a máquina começa a tentar eliminar o criador homem. Lembrar os filmes da saga Terminator ou da saga de TV Galáctica. Ora, já vos mostrei, eu já vos disse como os talibãs faziam, em parte. Uma das defesas mais eficazes contra drones e os que os comandam uma das defesas mais eficazes é a invisibilidade. Ou até certo ponto passar despercebido. Aquilo que se chama stealth e camuflagem. Mas até aqui atenção. Se se usa algo de eletrónica se se usa algo de eletrónica e a eletrónica básica olha, reflexão. E a eletrónica básica começa no diodo, do qual o LED é um exemplo. LED significa Lighting Emitter Diode, portanto um diodo que emite luz. Os tais minerais como, portanto, e os LEDs são um diodo no fundo, feito por sílica, germânio, e os tais minerais que como o lítio são tão pretendidos. Há satélites que os conseguiram notar no espaço, mesmo quando presentes num relógio. Havia, se eu bem me lembro, procura por tipos de Al-Qaeda através de material que os relógios tinham. Procurava-se um determinado mineral que tinha determinadas características, pode refletir a luz de uma determinada forma, etc. E, ora, aí está uma pessoa ali, apanhada pelo relógio. Logo, se tu foges com o teu telemóvel ou com o teu smartwatch ou com um carro em especial elétrico, estás numa armadilha, estás a usar uma armadilha mortal.
O básico, simples e arcaico derrota a tecnologia. O básico, simples e arcaico, antigo, tradicional, derrota a tecnologia. Isto é uma noção muito importante. O básico, simples e arcaico derrota a tecnologia. Isto é uma noção importante. O básico, simples e arcaico derrota a tecnologia. Logo, não ser visto ou detectado por calor leva a que a camuflagem tenha importância fundamental. E agora também é importante camuflar termicamente, colocando redes sobre abrigos e terrenos para o drone ficar lá ou explodir contra ele. Por exemplo, se tu tens uma daquelas redes de pássaros, contra os pássaros, por exemplo, para as árvores, estendes essa rede e o drone vai contra ela, mesmo que exploda, não, os danos são muito menores porque explode à distância e tu podes ter depois outras barreiras. Mas um inimigo bom como na Ucrânia se aprendeu a dominar as coisas, pode ter 3 drones a atacar e um a vigiar. Logo a pessoa move-se e é captada pelo drone de reconhecimento. Logo, depois muitos preppers usam walkie-talkies, que são ótimos em catástrofes naturais, mas mortais em guerra, como os telemóveis. Aqui nem o chamado burner phone, o telemóvel simples. Imagina, foges a uma perseguição de qualquer origem, o teu telemóvel... imagina, foges a uma perseguição de qualquer origem, abandonas o teu telemóvel e no meio de uma mata ativas o teu burner phone ou um outro smartphone para ver o mapa do terreno que tu, entretanto, carregastes para a memória do telefone. Portanto, tu abandonas o teu telemóvel, mas tens um outro telemóvel ou um dispositivo de GPS ou caraças e ativas-o. Bem, vai aparecer um sinal no radar de um avião ou numa instalação de vigilância eletrónica. Lembro aqui, por exemplo, o avião classificado como Rivet Joint, que detecta sinais. Sinais são transmissões de rádio, são sinais de luzes, etc. Ou então usas um walkie-talkie como um Baofeng, que resulta, e é bom para todas as emergências, a não ser que seja uma guerra. Eu já visitei centros de comando e pontos de navios e sei o que aquilo pode fazer. Detectar a proveniência de sinais ou detectar o sinal que não é empastelado ou codificado com mudanças constantes de frequência. O que é que isto significa? Significa que eu, por exemplo, num bom walkie-talkie ou num bom sistema de comunicação estilo militar, começo, por exemplo, a comunicar com um determinado programa e esse programa, por exemplo, de, sei lá, 20 em 20 segundos, salta de uma frequência para a outra. Ou seja, e todos os que estão naquela rede e conhecem esse programa, essa postura, de 20 em 20 segundos ele salta de frequência, os outros também saltam e ficam na mesma a ouvir-se, mas uma pessoa que esteja, por exemplo, a ouvir numa frequência, não sabe o salto que foi feito e perde aquela parte da comunicação. Portanto, eu estava a falar em pontos de aviso assim que detectam sinais não codificados com mudanças constantes de frequência, como aos militares. Isto ainda dentro, isto entra dentro do domínio que se chama o SIGINT, Signal Intelligence, portanto é espionagem de sinais, espionagem de emissões. E então, tu moves-te usando a tua lanterna LED. Vamos imaginar, numa mata. Talvez com a luz vermelha. Mas aquilo não é grande, faz aparecer um ondulado.
ondulado, faixas mais brancas. Então ali há um sinal, há uma frequência, há alguém. Mas tu tens a super duper, meu, tu compraste o melhor que há, pá. Tens uma super do melhor duper, uma cena brutal, uma lanterna XPT prepar com montes de funções, bué de brilho, caraças, e tens um super GPS que pode ser interferido já agora e mandar-te por uma rabina abaixo. Mas forçaste do tipo que usava um lampião ou uma lanterna antiga. E como não tinhas um mapa de papel, ou não sabias navegar por bússola, o teu país foi, por exemplo, invadido e és apanhado na fuga. Quem sabe se não foi essa a história do Gonçalo Lira. O Gonçalo Lira foi um tipo que estava na Ucrânia e depois acabou por morrer. Um jornalista chileno que tinha um canal de YouTube chamado Coach Red Pill. Muita gente deveria ter visto o que ele dizia ou ouvido. Portanto, ou então, por exemplo, um prepper, imagina, acumula combustível, gasolina, tem reservas de gasolina, isto pode agora acontecer com esta crise do petróleo, etc, não é? E então põe as reservas de gasolina em bidões, estilo numa cabo, numa arrecadação, e, por exemplo, a luz vai abaixo, quando vem uma emergência ou qualquer coisa, ele vai ativar o gerador que está na garagem, mas ele é bom, porque ele pôs o gerador na garagem, mas pôs uma chaminé para não morrer por dióxido de carbono, não é? Então, quando o gajo liga o interruptor de estilo da cena do gerador e assim, explode com a casa. A gasolina, os vapores da gasolina explodem com a casa. Vamos agora pensar que tu fugiste para um bom local camuflado, mas a seguir te lançam por algum erro, te lançam, por exemplo, uma patrulha de cães robôs ou soldados robôs humanoides. Quais, ou o que é que lhes dificulta o movimento? O que é que os avaria? O que os paralisa? O que lhes dificulta o movimento são obstáculos desde fios à altura do tornozelo, redes, covas, camuflagens. E o que os avaria? Exposição à água ou ácidos, se bem que com água eles até podem ter alguma proteção. Coisas como flares ou bolas de fogo construídas até artesanalmente, por exemplo, à volta de um pedaço de madeira ou outro. Outra coisa que os danifica é impactos nos sensores. Podem ser disparos, mas para isso precisas de os ver. Precisas de os ver. Isto pode implicar uma lanterna numa arma e usar as chamadas miras de ferro ou miras tradicionais. Coisas como outras miras eletrónicas, estilo Trigicon, Eotec ou assim, não sei até que ponto. Por exemplo, impactos de ramos ativados por fios de tropeço. Descargas elétricas na armadura dos mesmos. Interferência eletrónica do estilo mini pulsos eletromagnéticos. Mas como é que estes se criam? Com a implementação de sistemas de inteligência artificial ligada aos sistemas de armas de plataformas como os navios, carros de combate, aviões, e vendo que fazemos todas as nossas buscas hoje eletronicamente, não esquecendo, e como nós hoje as nossas buscas são feitas eletronicamente, se nós esquecermos os livros físicos, se não tens os conhecimentos, não vai acender uma luzinha em algum sítio se alguém começar a ver muitos artigos sobre como fazer engenhos explosivos artesanais na net. Ou seja, se tu não tens livros, se tu não vais àquilo que é tradicional, àquilo que não está ligado a uma plataforma eletrónica, vais procurar como é que fazes explosivos, por exemplo. Se tu fazes um determinado conjunto de buscas, repara, tu falas numa palavra em frente à cena do teu telemóvel, tu falas, por exemplo, num móvel, a seguir aparecem
publicidade de móveis, olha, está aqui um à procura de como se faz explosivos. Bumba! Uma boa forma de te apanhar. Agora voltemos àquela àquela questão do caixote de lixo, para terminar. O teu corpo produz, já agora, 100 watts de calor em energia. Sabias disso? E ou o calor, portanto, energia ou calor, que é uma forma de energia, tanto pode servir para te salvar como para te condenar. Salva se o abrigo for baixo e a camuflagem ao nível dos olhos de um cão robô. Mas tem que haver uma distância entre o teu corpo e a camuflagem, a lona que está para cima. Senão que a vai aquecer nos pontos onde está em contacto com o teu corpo. Formas, por exemplo, outra coisa que torna as pessoas fáceis de detectar. Formas geométricas perfeitas, porque a natureza não tem normalmente formas geométricas perfeitas. Estilo linhas retas ou curvas perfeitas demonstram inteligência e tem que haver suficiente distância entre ti e a cobertura do abrigo para não aparecer a cobertura do abrigo mais quente, como eu disse. Aqui o bushcraft ou as artes do mato são importantes porque um abrigo construído naturalmente com ramos e folhas terá menos tendência a apresentar uma forma geométrica perfeita. Mas terás que ter o equipamento para dormir sem fogo e aquecer-te ou camuflar o fogo, o que é muito difícil a nível térmico, especialmente se os drones vêm por cima. Outra coisa é, se estiveres em fuga, evita as autoestradas, em especial as estradas principais. Vai por campos, atalhas, matos e arrabaldes. Sozinho seria ideal se não corresses o risco de ficares doente ou fazeres uma ferida numa parte do corpo nas quais não podes aplicar curativo sem ajuda, como nas costas, não é? Permanecer no mato e por 3 dias já é difícil. Depois ou tens muitas coisas escondidas, ou terás que regressar à civilização. Ou emigrar antes dos problemas, mas vais encontrar outros. E o vidro, se nós não lhe tocarmos com as mãos e mantermos uma distância, reduz o sinal em infravermelho. Um bom número para um grupo estilo de fuga são 3 a 5 pessoas. Outra boa forma é um casal com um filho ou uma filha adolescente disciplinada. À noite, especialmente entre as 2 e as 5h30 da manhã, ajuda em relação à vigilância humana, mas dificulta se houver drones no ar, a não ser que te movas sob a vigilância de... Portanto, a noite ajuda, a não ser que tu te estejas a mover sob a vigilância de um sistema FLIR. Mas aí tu ouves barulho, seja do drone, seja do helicóptero. Se bem que só passar às vezes... Se bem que só às vezes possas ouvir os mais pequenos de perto, drones mais pequenos. Logo, por exemplo, caminhas junto a um curso de água corrente. Logo, por exemplo, caminhar junto a um curso de água corrente não te ajuda, mas à noite protege dos drones. Torna-se muito mais difícil pilotar um drone à noite. Então, se estiveres numa zona arborizada, mais difícil é para o operador do drone ou até para um soldado robotizado. E podes o enganar e até destruí-lo com uma pancada ou outro. Mas se ele tiver um operador à distância, vai mandar gente ou outros à tua procura. Podes usar uma luz para o atrair e enganar. Ou para o cegar. Repara numa luz, naquilo que é o efeito de uma luz contra um telemóvel ou uma câmara. Outra coisa, as áreas planas, as áreas plânicas e abertas ou desérticas são um problema para ti. Normalmente subir a árvores pode ajudar ou não. Se o drone tiver FLIR e se a cobertura da folhagem acima não for espessa, ou seja, às vezes subir uma árvore pode ajudar se a cobertura de folhagem em cima for espessa, ajuda no FLIR. Valas, túneis de esgotos ou outras podem ser bons, mas como as partes como esse só têm 2 saídas, num pequeno túnel usaria uma lona ou rede que cobririam ambos os lados do túnel e dormiria no meio da extensão deste. Evita movimentos bruscos, chamando
porque o movimento chama a atenção. Se vires um drone guiado por fibra óptica, se cortares perto do possível drone para ele não cair e por contacto ter uma explosão aos teus pés, cortas a fibra óptica, aproximas-te do drone. O ataque a todos os pontos, uma coisa que é importante para destruir isto é o ataque a todos os pontos que sirvam de alimentação a robôs, humanoides ou drones devem ser um alvo. Vocês podem dizer, mas estás a pensar num regresso ao futuro ou numa cena do futuro? Sim, de certa forma. O ataque a tudo que se possa ser alimentação elétrica, onde possa haver um carregamento, é um alvo numa situação dessas. De tudo que vi destruir drones, das destruições mais espetaculares foram com um tiro ou objeto atirado.